Olá, meus caros, meu nome é David Alosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Underdog Studio e finalmente iremos falar sobre as divisões Sub-Júnior e Universitário do Campeonato Brasileiro de Powerlifting Sub-Júnior, Universitário e Júnior. Se inclusive você não viu o vídeo sobre a Júnior, assista. Já saiu há um tempo atrás. Na verdade, estou gravando esse vídeo muito próximo da gravação do vídeo da Júnior, então posso estar um pouco perdido no tempo, mas eu acho que saiu há 2 semanas atrás o vídeo sobre a análise, né, sobre as 20, acho que foi 20? Acho que foram 20 ou 15 questões envolvendo o brasileiro júnior, e agora vamos para 10 questões envolvendo o brasileiro sub-júnior e 5 envolvendo a divisão universitária. Mas antes disso, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nosso conteúdo para este projeto existir, continuar existindo. Ele depende exclusivamente de você aí, do apoio de você, meu caro ouvinte, telespectador, que gosta do nosso conteúdo, que gosta aí do conteúdo informativo em relação ao que tem de melhor no powerlifting no mundo e no Brasil. Então, por favor, nos apoiem, se inscrevam aí no canal, curtem e compartilhem o nosso conteúdo. E para você aí que quer iniciar no powerlifting, precisa de um treinador, venha para a Underdog Crew, a equipe da Underdog. Tem um link aqui embaixo, você vai entrar lá, vai direcionar para um site, vai estar lá uma aba lá, seja um de nós, entrou lá, vai vir um formulário, preenche seus dados e nós entraremos em contato com você. Seja a pessoa que quer se tornar um atleta, que vai competir em diversos eventos aí, estaduais, nacionais, que tem grandes pretensões, ou você aí que quer apenas inserir o powerlifting na sua vida, dentro da sua rotina de treinamentos, talvez fazer uma competição ou outra, mas sem grandes, como é que eu posso falar, compromissos, sem um compromisso muito forte, assim, nessa vida de atleta, mas que quer inserir o powerlifting de uma maneira saudável em sua vida. Nós também estamos à disposição de ambos os trabalhos. Lembrando que alunos da Underdog Crew têm desconto com Joca Gomes Nutri. Então você tem um desconto aí com nutricionista e também com o fisioterapeuta, o Ismael Espinosa ou o Índio. Você terá aí descontos no trabalho ali com o Joca Gomes, e com o Índio lá nós temos uma parceria. Então a gente presta aí um serviço completo aí através também de nossos parceiros neste projeto. E também, se você vai estar aí no Campeonato Brasileiro Sub-Júnior, Universitário, Júnior, ou se você estará em Blumenau, você pode também adquirir essa camisa aqui da Underdog Crew. Estaremos levando aí unidades, mas assim, você precisa garantir ela antes, tá? Você precisa demonstrar um interesse antes, falar assim, olha, quero uma camisa, tamanho tal, que a gente vai estar levando somente as encomendas, tá? A gente não vai estar levando camisa lá para vender na hora, então somente encomendas. Então, se você tem interesse em adquirir nossas camisas, entre em contato lá com @alos.underdog, que eu estarei lá na quinta-feira, tá? Apenas na quinta-feira, para ali fazer a entrega ali. Então, se você estiver na quinta, se você quiser que eu deixe com alguém específico, enfim, apenas na quinta-feira que estará disponível as camisas aí da Underdog Group por um valor promocional, tá? Uma unidade por R$ 79,90 e 2 unidades por R$ 139,90. Então, falei com seu amigo, seu cônjuge, para adquirir aí a camisa da Underdog Crew, duas apenas por R$ 139,90, cara. Barbadíssima. Vamos pro vídeo? Vamos começar aqui o vídeo sobre o Campeonato Brasileiro Sub-Júnior, Júnior e primeiro aí a 10ª questão. Gabriel Rota será um novo nome da 59 quilos? Será que Gabriel será o novo nome, cara? Ele é um atleta de Santa Catarina. Eu pude acompanhar 2 campeonatos dele presencialmente, né? A Copa Catarinense e o estadual, né? De 2025. E assim, cara, ele é muito forte. Já chamou atenção já no primeiro campeonato. Aí no segundo a gente conseguiu ver mais uma boa evolução dele. E, cara, inclusive esse agacho dele tá bem melhor que do que antes. Antes ele descia, parecia que um pouco mais do que precisava, aquele pouco a mais ali, parecia que não ajudava ele muito. Talvez tornava o movimento um pouco mais difícil do que precisaria ser. E a gente vê ali que o 140 saiu bem, supino, um bom supino aí, terra. Esse terra dele, cara, ele fez duas com 190. E assim, o PR dele em campeonato é 185, mas esse PR dele é mentiroso, tá? Ele tem mais que esse 185. Então fica aí a grande questão. A gente vai ter uma sub-júnior no brasileiro, em que ela vai contar com mais nomes, né? Não será apenas o Gabriel. Deixa eu buscar aqui a divisão sub-júnior.
Temos aí três nomes, é o Gabriel, o João Victor e o Raoni, mas o ponto que o atleta queria destacar neste vídeo é o Gabriel, pelo bom potencial que ele apresenta, ele é o que tem maior total na nominação, e fica o questionamento, será que ele vai ser um novo nome nos 59 quilos? Porque 59 quilos, as categorias dos extremos, elas sempre são difíceis de ter muitos nomes na disputa. Eu também não sei o quanto que o Gabriel vai permanecer nela ao longo do tempo. Talvez ele venha migrar para uma 66, talvez para uma 74, enfim, né? Apenas o atleta sub-júnior é muito novo ainda. Pode aí também estar preenchendo cada vez mais e talvez os 59 quilos não seja o caminho dele para o futuro em si. Mas, pelo menos neste campeonato, talvez ali a curto prazo a gente tenha um nome forte nas 59 quilos. E aí fica a questão, será que Gabriel Rota será um novo nome? Será que agora no Campeonato Brasileiro ele vai mostrar todo o seu valor? Nona questão, Isadora Itapuã será a nova Daniela Marques. Cara, e por que eu falo isso? A Daniela Marques, no ano passado, ela foi o grande destaque assim, da Subjúnior, ela quebrou diversos recordes por uma margem muito boa, foi campeã sul-americana, e criou-se uma expectativa muito forte em relação a ela, o que ela poderia apresentar futuramente como uma atleta da divisão júnior, ela que estava no último ano como sub-júnior, sendo o primeiro ano de competições assim a nível nacional. E a Isadora é uma atleta que tem um potencial muito semelhante, cara. Ela é uma atleta das 57 quilos. Eu vou puxar aqui os recordes da categoria até 57 quilos. Agacho, 120 quilos e meio. Ela fez 110. Tem 110, hein? 110 quilos. Parece ter uma margem para ela tentar esse recorde. O supino é 62,5, né? Ela tem esse 5,5 executado em treino. Por que tá parando? Aí, ó. Tem esse 5,5 executado em treino. Também parece ter uma margem, talvez, para esse 62, essa quebra de recorde do 62,5. E ela tem um 140 realizado em treino. Esse aqui eu acho que é 145 que ela não fez, na verdade. Acho que nesse vídeo aqui é 145 que ela não fez, mas ela já fez um 140 em treino. E o recorde da categoria é 140. Então ela tem uma grande possibilidade de estar quebrando os três recordes de movimentos, né, agachamento, supino e terra, e talvez está quebrando também, e consequentemente, né, está quebrando de total, assumindo todos os recordes da categoria até 57 quilos da Subjúnior. Então ela tem um potencial de fazer o mesmo barulho como a Daniela. Eu acho que, se eu não me engano, ela está na mesma situação que a Daniela, deixa eu dar uma confirmada aqui. Acho que ela é a única atleta Subjúnior das 57 quilos. Ela é a única atleta sub-júnior, uma situação que a Daniela também enfrentou ano passado, porque não tinha adversárias, né, na divisão. Então, cara, isso pode ser mais um fator positivo, né, que do que ela não tem uma adversária em específico, então ela pode, esses recordes acabam sendo uma meta, talvez, de desempenho dela, mas é uma atleta a se ficar de olho aí neste campeonato brasileiro, e vamos ver se ela consegue aí se tornar aí, ter um mesmo desempenho aí, um sucesso da Daniela em sua carreira como sub-júnior. Próximo, quem vencerá a disputa nas 76 quilos? Essa disputa parece que ela tende a ser muito boa. A gente tem três nomes aí que eu destaquei, são os três nomes, são os únicos três nomes como sub-júnior. O primeiro delas que a gente tem aqui é a Melissa Moreira. Cara, a Melissa ela é uma atleta mais experiente entre as três, né? Ela já teve aí disputando o PAN, já disputou, ganhou o Sula. Acho que se não me engano, o PAN ela ficou em terceiro lugar ou algo assim. E ela é uma atleta que ela é muito jovem, cara. Ela tá construindo uma bagagem muito forte de competições. É uma atleta que ela tá construindo uma experiência muito boa. E ainda sendo atleta muito jovem, né? Ela até é de 2010, cara, 16 anos. Então, tipo, cara, ela tá construindo uma bagagem com uma pouca idade, assim, que tende a dar a ela um nível de maturidade muito grande em relação às competições. E isso é muito importante, né? Ter essa maturidade, ter esse contato com competições o máximo possível. E ela está fazendo isso, está trazendo uma boa evolução ao longo das competições, de competição a competição, cada vez ela vai dando saltos ali. Um destaque fica em relação ao levantamento de terra dela, né? Que ela fazia sumô, daqui porque ela mudou para o convencional, e parece que o convencional deu uma desbloqueada. A gente sabe que, pô, como atletas jovens, essas coisas podem acabar. Até mesmo, né, atletas jovens, não só apenas de idade, mas também de contato com o power, mas às vezes essas coisas elas tendem a variar muito, né? Talvez tu
vai estar pro sumô uma determinada parte do tempo, depois tu vai pro convencional, talvez tu tenha uma troca de novo em relação a isso. Um exemplo que eu gosto de citar bastante é o do Bryce Lewis, que era um cara que era campeão mundial da IPF, da 93 quilos, se eu não me engano, 93 quilos, e por muito tempo ele fez o convencional, só que chegou um período que o convencional dele, ele não estava conseguindo treinar muito, estava conseguindo ter uma exposição muito alta no convencional por conta do tempo que ele precisava de recuperação, e isso acabou limitando a taxa de progressão dele no movimento. Ele trocou o convencional para o sumô e desbloqueou de novo e conseguiu fazer uma carga maior do que estava fazendo no convencional, simplesmente porque ele conseguia treinar mais, ele conseguia se expor mais, e aquela exposição estava ajudando que ele tivesse uma taxa maior de progressão no sumô do que no convencional. Então são situações que a gente pode acabar vendo acontecendo, e a Melissa ela trocou o sumô pelo convencional e, cara, desbloqueou muito ali as cargas dela. Veremos como será neste campeonato. Temos também aí a líder da nominação, a Agatha Emanuele, ela que está com 350 quilos nominados, cara, e é uma vantagem interessante em relação à Melissa e à Eduarda. Ela não tem o mesmo nível de experiência que a Melissa, então, como eu falei, né, as questões, o campeonato júnior, subjúnior é muito mais sobre o pós, sobre as respostas que a gente vai ter após o campeonato, que do que propriamente sobre as questões anteriores a ele, porque, cara, tudo é muito nebuloso quando a gente trata de atletas muito jovens, né? Pô, eu não sei como é que vai ser a evolução da Agatha, entendeu? Mas que a Melissa ela tem uma exposição maior, pô, a Agatha já tem um total nominado maior. Não sei se daqui a pouco ela consegue mais um salto gigante assim de progressão. É algo normal que a gente está tendo o primeiro contato assim com o Power. Então é algo que pode vir a acontecer. E o terceiro nome é de Eduarda Ribeiro. Ela que fez uma competição, foi bem interessante. Eu vi as duas competições dela, né, de Power. Ela fez uma competição sprinter também, mas de Power. A Copa Santa Catarina era uma atleta que ela chamou muita atenção por conta da briga dela nos movimentos, tipo assim, quando ela tinha que grindar, cara, ela grindava, entendeu, cara? Brigava ali, ela não desistia. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Uma atleta que consegue ter esse senso de brigar, porque às vezes, pô, a pessoa acaba desistindo muito rápido, né? Ainda mais ela que estava na primeira competição, mas não, ela brigou muito, e aí isso, pô, chamou um pouco a atenção, assim, em relação ao que ela poderia apresentar no futuro, né, a evolução que ela poderia ter. E ela competiu o Campeonato Catarinense Estadual, não foi uma boa performance dela, ela perdeu duas pedidas de agache, perdeu duas pedidas de supino, o agache foi extremamente caótico, ela fez a sua terceira pedida, e eu acho que esse 281, acho que foi o 281 que ela apresentou no estadual, ele não é, ele não vai ser um parâmetro muito bom pelo que ela pode apresentar nesse brasileiro, entendeu? Eu acho que ele não é um parâmetro, porque realmente foi uma competição ali que as coisas não estavam bem acertadas ali, e teve vários, essas perdas de pedidos assim, parece que foi muito mais uma questão ali, sei lá, cara, talvez o dia específico, talvez uma inconsistência técnica por ser um atleta muito jovem, eu não sei, entendeu? Tipo assim, várias questões que até a gente que não tá assistindo assim, a gente não sabe o que que tá envolvendo a preparação, coisas externas à atleta, então, mas de fato foi uma prestação que deu pra ver que ela não conseguiu apresentar o melhor dela, e deu pra ver que ela ficou um pouco nervosa em relação a tudo isso, mas ela conseguiu sair desse caos, não levar bomba out, seguir e ainda apresentar um TR de 141, uma quebra de recorde ali, que ela teve aquela disputa ali com a Melissa em relação ao recorde de terra, e mostrar uma evolução. E, cara, eu acho que também tende a esse brasileiro, esses números do estadual, acho que não são parâmetros a algo que ela pode apresentar nesse brasileiro, né? Lembrando que tanto a Eduarda quanto a Melissa são atletas da casa, né? São atletas de Santa Catarina. Vamos para a sétima questão. Quem puxará quem vencerá na puxada para vitórias? Porque temos dois caras aqui com levantamento de terras absurdos, né, cara? O primeiro deles é o João Victor, ele que esteve presente no campeonato gaúcho, e eu estava lá, né? Então também tive a oportunidade de acompanhar, né, essa apresentação do João. E, cara, absurdo, cara. Ele fez um terra de 300 quilos, tá? Ele é um atleta que eu acho que ele tem, que 16 anos? Ou na época ele tinha 16? Não, ele vai fazer 18? Ou tem 18? Deixa eu ver.
Ele vai fazer 18, ou tem 18, não sei. Tinha 17, então no Campeonato Gaúcho, cara, é um atleta muito forte, com um TR impressionante, 300 quilos. Não é uma marca muito relevante. Você conquistar isso sendo um atleta sub-júnior é ainda algo mais gritante. E a gente vai ter o Williams Gohara, será que é Gohara a pronúncia? Ele que esteve no Campeonato Paulista e assim, o 2,75,5 dele sobrou muito, entendeu? O 2,75,5 dele sobrou demais. E ao que tudo indica, essa disputa, eu acho que o Williams parece ter um agacho um pouco melhor que o do João, apesar que na competição ele teve um 210, mas, cara, tem uma margem ali, ele fez inclusive já entrei no 228 aí, nessa preparação para esse brasileiro, então acho que ele tem uma vantagem ali no agacho, acho que o João tem uma vantagem no supino, eu não sei quanto que esse 160 do treino do João ele é algo replicável de fato em competição, mas a gente imagina ali que ele tenha uma quantidade considerável até em relação ao Williams e tudo vai ficar em relação ao Terra, cara. A puxada, provavelmente teremos uma puxada para vitória no terceiro Terra, a ver o quanto que o subtotal ele vai se desenrolar para saber o quanto cada um vai ter que puxar, porque se alguém tirar uma vantagem muito grande em relação ao subtotal, talvez essa puxada ela não se torne mais para uma vitória, mas seja simplesmente para quem vem que vai puxar por último e ficar com recorde. Então é uma disputa que tu vai acompanhar do início ao fim, cara. Porque a grande questão vai ficar em relação ao levantamento terra. Qual que é a carga que vai ter essa puxada por último no levantamento terra? Será que vai ser uma puxada para vitória? Será que vai ser uma puxada para o recorde nacional? Então, de qualquer forma, vai ser uma competição que tu vai querer assistir do início ao fim, porque, cara, são cargas impressionantes para atletas tão jovens. O Willis, acho que ele tem 16 anos, se não me engano. Ou no Paulista ele tinha 16 anos. E, cara, aquele 2,75 meio dele foi muito fácil. Tanto que ele fez um 2,95 também foi fácil. Então, assim, provavelmente os dois atletas eles vão puxar mais que 300 nesse campeonato. Eles vão puxar mais que 300 e isso é deveras impressionante e importante, né? Que tá mostrando o nível que o esporte está alcançando aqui no Brasil. A sexta questão, Bruno Rossi ganhará facilmente? O Bruninho será campeão facilmente? Cara, ele é o grande favorito, né? Pela nominação, é o grande favorito da galera. O favorito da galera, Bruno Rossi. E assim, cara, ele é um cara que ele teria potencial para brigar na Júnior, entendeu? Ele é um cara que ele teria potencial para brigar na Júnior. Não seria loucura a gente ver ele fazendo um total compatível à galera da Júnior. Porque assim, ele tem números muito bons, como vocês podem ver, ele não está utilizando nenhum tipo de equipamento. Ele comprou os equipamentos agora para esse campeonato brasileiro. Então eu acredito que, cara, ele vai trazer muita coisa, cara. Vai trazer muita coisa, porque ele vai chegar perto dos 600, talvez ele passe os 600 de total. Então eu não sei, daqui a pouco se ele não, mesmo sendo no atleta sub-júnior, ele não vai tentar talvez até o recorde da Júnior. A depender de como vai se desenrolar ali com a disputa da 7-4 de Júnior, que tende a ser muito acirrada, que tende a ter nomes ali com potencial de passar de 600, ou inclusive o Petrin já passou desses 600. Então eu não sei, cara, sendo um atleta sub-júnior, se ele não vai disputar também o recorde da Júnior. Ele é realmente ele é muito impressionante, tipo assim, as cargas que ele faz, a facilidade que ele faz, sem equipamentos, cara, sem joelheira, sem cinto. E agora com esses equipamentos aí, a tendência é que ele tenha. É que assim, não é como se, nossa, ele botou a joelheira a fazer tantos quilos a mais, entendeu, de agacho. Mas isso vai ajudar ele em movimentos mais pesados, entendeu? E provavelmente, talvez não nessa competição, mas na próxima, vai ajudar com que ele tenha uma preparação ali que não seja talvez tão desgastante, que auxilie ele numa manutenção talvez até de um volume maior, entendeu? Então isso tende a ser uma coisa que vai juntar um potencial acumulativo de benefícios na sua taxa de progressão ao longo do tempo. Então, cara, a questão fica, será que ele vai ganhar facilmente? Por que que eu digo será? Porque tem dois nomes aqui na disputa com ele. Eu coloquei dois destaques assim que eu vejo nessa disputa com o Bruno. O Douglas, de Santa Catarina, e o Henrique do Pará. O Douglas também, assim como o Gabriel Rota, foi dois caras que foi dois atletas que eu vi competindo. É como o Eduardo também, né? Eu vi na Copa Catarinense e no Estadual de Santa Catarina, essas duas competições. Ele é um atleta que ele chamou muita atenção na Copa, né? Tinha um agacho muito bom, um terra muito bom.
O supino dele acaba ficando um pouquinho atrás em relação aos outros dois atletas, né? Em relação ao Henrique e o Bruno. Mas ele tem uma margem de evolução muito grande, entendeu? Ele é um atleta que ele está progredindo muito. Então é muito difícil de saber se, cara, talvez o Douglas e o Henrique venham, sim, a confrontar o Bruno. Talvez não seja uma disputa tão fácil assim. Talvez não esteja ganho, entendeu? Então eu não descartaria o Douglas e o Henrique nessa disputa. O Douglas, ele. Eu quero ver como é que ele vai se desenvolver nesse Campeonato Brasileiro. Ele é um atleta da casa, né? Tem essa pequena vantagem aí de ter uma viagem menor. Eu quero ver como é que vai ser bastante em relação ao terra dele. Porque, cara, na Copa, o terra dele. Na Copa, não, no estadual, o terra dele não foi tão bom assim. Né? Ele tem um terra parecido com o do Máquina. Só que ele acaba tendo uns problemas semelhantes que o Máquina. Só que o Máquina consegue sair desse ponto de conflito. E o Douglas não. Ele tava se matando muito ali na hora do encaixe. Então eu não sei. Eu quero ver o quanto que ele conseguiu contornar isso, ou simplesmente ter se tornado mais forte para que isso não seja um empecilho com cargas maiores. O agacho dele também tem de ser bem no limite da profundidade ali, é um agacho bem aberto, uma base bem aberta. Eu quero ver o quanto que. É, e tu vê ter um agacho aberto, assim, um terra bem aberto, né? É estresse que vai acumulando. Então eu tô muito curioso em relação ao jogo que ele vai ter ao longo da competição e como que ele vai performar nesses dois movimentos. Porque se ele trazer uma evolução supino, cara, tem tendência que, cara, ele vem ao nome, vem a ser o nome que vai incomodar o Bruno. E o outro é o Henrique. Eu acho que esses números do Henrique na nominação não vão refletir o que ele vai apresentar no tablado. Eu acho que ele também é um atleta que tende a mostrar uma boa evolução para esse nacional. Inclusive, tipo assim, eu tava dando uma olhada no estadual e tu vê que, pô, cara, tem muita margem de aprimoramento, tá ligado? Cara, ele tá lapidando ainda muito os movimentos dele. Tem muita coisa ali a se lapidar. Eu vi que ele. Eu não sei se isso ainda permanece, mas ele era um atleta que ele se auto-treinava. E isso tem um grau de importância, tá ligado? Ter esse período que tu vai lidar com os seus treinos, no ponto de vista de que. Eu falo no meu lado, tá ligado? Quando eu competia, eu tive uma competição que eu fiz com o Educran, e as outras competições, quem fez a preparação fui eu. Porque eu queria trabalhar como treinador, entendeu? E eu não tinha pessoas assim para aplicar. Eu tinha alunos que não eram do Power, entendeu? Então eu não conseguia aplicar uma metodologia de powerlifting. Então eu utilizava eu como uma cobaia das ideias, estava vendo o que eu queria criar. Só que, até porque, tipo, a minha base as minhas referências são diferentes que as referências do Edu. Então eu queria testar as minhas referências na prática. Então, como eu não tinha alunos na época de powerlifting, eu apliquei muito em mim mesmo. E foi um período enriquecedor para eu entender como é que funciona a preparação na pele ali, entendendo no geral ali. Mas eu acredito que a função de treinador seja muito importante, entendeu? Eu acho que se ele ainda não tem, eu acho que talvez seja algo a se considerar. E eu não digo porque assim, ele não tem a capacidade de se auto-treinar. Não, cara, não é esse o ponto, entendeu? É que é muita. Quando tu é um atleta em nível competitivo alto, assim, que tu tá brigando pro nacional, que tu vai ter disputas muito boas, tu vai ter nomes fortes a superar, como o Douglas e o Bruno, é bom tu não ter uma carga extra de coisas a se decidir sozinho, entendeu? É bom tu ter alguém trabalhando lado a lado contigo, porque eu enxergo dessa forma, entendeu? O trabalho do treinador e do aluno, do atleta, é uma forma como nós, na Underdog Crew, a gente leva, tipo assim, cara, é um trabalho de construção mútua, entendeu? É uma troca de informações constante e a gente tá junto construindo algo, sabe? A gente vai estar ali analisando todo o feedback, todas as informações que a gente tem ao longo dos treinos para estar criando algo que vai em direção ao objetivo, que vai em direção a essa progressão. Então, assim, eu acho que o Henrique, se ele não tem treinador, eu aconselho ele a procurar, não desmerecendo o que o que ele tá, o conhecimento dele não é uma coisa tipo assim, você não tem a capacidade de se treinar. Não, cara, tu é um cara muito forte, tu é um cara que vem evoluindo muito, tem essa capacidade. Porém, cara, eu acho que todo atleta deveria ter um treinador para ajudar ele, para auxiliar ele, entendeu? Para ter alguém ali trabalhando junto contigo para não ficar uma responsabilidade excessiva para ti, entendeu?
E daqui a pouquinho, pô, ele vai ter os atletas dele e tudo mais lá, e como é que vai. E tu ainda tem que cuidar de si mesmo, tudo. É complicado, entendeu? Complicado. É bom tu ter um apoio para si. Então é algo que eu acho que seria interessante ele considerar. Mas ele é um atleta muito forte e eu acho que esse valor aqui, cara, não tende a representar o que ele vai apresentar no tablado. Eu acho que ele tende a mostrar uma evolução boa. E por isso que eu acho, cara, por isso que foi a questão, na verdade, né? Será que o Bruno vai ganhar facilmente ou será que Douglas e Henrique tendem a atrapalhar aí essa vitória fácil, ou talvez até superando o Bruno? Próximo nome, opa, tirar aqui o áudio. Stephanie Ribeiro irá tomar os recordes de Daniela Marques. Cara, a Stephanie, ela foi, acho que a maior surpresa ali do campeonato catarinense. E é engraçado, né, cara, porque era a primeira competição dela, então, tipo, pô, eu não tinha nenhuma informação em relação a ela. Eu nem sabia que ela iria competir, eu vi que ela tava como spotter no primeiro dia, ela competiu no segundo dia. E aí, cara, começou a fazer umas cargas muito boas, entendeu? E aí tu ficou, pô, eu acho muito bom, supino muito bom. Eu lembro que o Brando falou, cara, eu acho que o terra dela deve ser melhor ainda. Pela estrutura dela, cara, eu acho que o terra dela vai ser muito bom. E de fato foi, cara. Ela entregou um 170. Ela, inclusive, ela fez o 180, tá? Que foi invalidado. Cara, eu não acho que foi invalidado. Não foi válido daquele movimento. Acho que ele foi válido o 180 dela. Então, cara, imagina a sua primeira competição dela, uma atleta sub-júnior, fazer 180 de terra. Foi algo muito forte, entendeu? Algo muito forte. Então, eu fico muito curioso dela. Ela também era uma atleta que ela até me falou que ela tinha se preparado sozinha, tipo assim, vendo vídeo, coisa assim. Foi totalmente assim, no improviso. Agora é atleta da Ana Rosa, então ela tá tendo suporte aí da melhor atleta da história do Brasil. E eu acho que ela tende a apresentar uma boa evolução aí nos três movimentos. A gente viu que ela fez 170 ali para duas. No sumô, né, no campeonato catarinense ela tinha feito com convencional, agora ela migrou pro sumô. Cara, assim, o terra dela é muito bom, mas eu tô, apesar de ser algo assim que fica a curiosidade em relação ao terra, quanto que ela consegue puxar, eu tô muito curioso em relação à evolução que ela tende a apresentar também no agachamento do supino. Porque o agachamento e o supino são movimentos muito técnicos, entendeu? Claro que, tipo assim, pô, ela tá fazendo terra também é um movimento técnico, assim, mas assim, o agacho e o supino eles são mais sensíveis que o terra, entendeu? Então eu fico muito curioso em relação à evolução que ela pode estar demonstrando nesses dois movimentos. E a questão se ela vai quebrar ou não, ela acho que você tá com algum adversário na categoria dela, categoria até 69 quilos. Se ela tem outra atleta sub-júnior junto com ela. Não, ela é a única atleta sub-júnior. Inclusive, veremos aí se talvez ela não vá nem fazer um total ali, fazer igual a Daniela, sabe? Quando teve aquela disputa da Yumi e da Michele Petenazzi. A Steph tá numa situação bem parecida ali em relação à Marcela e a Eduarda. E, cara, vamos ver aqui os recordes aqui da Daniela. O recorde de agacho é de 1,37,5. Ela fez 125 na preparação, cara. Talvez seja viável essa quebra. O 8,2,5 de supino ainda não. E o Terra totalmente, né, cara? O Terra é 1,62,5. Acho que ela tende a quebrar esse recorde aí, talvez na primeira, segunda pedida. E o total é de 3,82,5. E aí fica a questão do quanto que ela vai evoluir, principalmente nos outros dois movimentos. Principalmente nos dois movimentos. Então fica aí a quinta questão. Stephanie Ribeiro irá tomar os recordes de Daniela Marques. Vamos para a quarta questão. Thaí de Oliveira será a nova estrela brasileira. Cara, eu vi esse maluco competindo no Campeonato Gaúcho e ele é assustador, cara. Porque ele competiu no 93, só que ele competiu no 93 pesando, tipo assim, muito próximo de 83, foi um pouquinho acima de 83. Agora ele vai competir esse brasileiro no 83. O Thierry chegou a falar comigo que ele é um. Que o Taíde é muito difícil de ganhar peso, né? A intenção inicial era que ele fosse no 93, porém, ele não ia conseguir preencher de fato para 93, ele vai ficar no 83. Seria curioso ele no 93 também, acho que seria um nome muito forte na disputa ali junto com nomes que eu vou falar aí pra frente, não vou falar agora também. Mas, cara, o Taíde ele é muito forte, cara. Ele é um atleta muito forte e até eu botei, né, pô, será a nova estrela brasileira, porque, cara, eu quero ver o quanto que ele vai render. Porque talvez seja assustador, hein?
talvez seja uma coisa assustadora. Talvez a gente veja, assista um total assustador de um Sub-Júnior da 83. Mais um, né? A gente tinha o Davi e o Máquina aí, agora a gente vai ter o Taíde aí na 83, seguindo esse legado. E, cara, ele fez um 301 de terra no treino. Ele que tava fazendo terra convencional no Gaúcho, fez 272,5. E aí agora tá puxando sumô. Chegou a puxar um 301, fez ali, nesse vídeo aí tem duas para 260. E, cara, fica a curiosidade, entendeu? Fica a curiosidade. E esse 301, eu lembro que ele fez com strap, né? E teve nos comentários, não sei o que, cara, vê se faz sem strap, né? E, cara, ele já fez vários terras pesados sem strap. Então, acho que não é um problema, entendeu? Acho que não é um fator a se considerar. Então, assim, ele é um atleta muito interessante. Ele tende a ser aí. Vamos ver, né? Como é que vai ser. Fica a questão aí se ele será a nova estrela brasileira do powerlifting. Mas, assim, se ele conseguir performar toda a expectativa que existe em relação ao nome dele, em relação à preparação dele, cara, vai ser algo bem estranho. Ser algo bem estranho. Próxima questão. Fabrício Cardoso quebrará o recorde mundial de levantamento terra. Ele que fez 2,62,5 no campeonato brasiliense, campeonato estadual de Brasília. E agora ele é um cara, terra dele é absurdo, entendeu? Terra dele é absurdo. No treino aí ele fez duas com 270 e o recorde, só confirmar, acho que é 271, recorde subjúnior mundial. Recorde, poxa, vou puxar aqui. Categoria 66, subjúnior. Opa, esse aqui é um equipado. Era o clássico. 271, 271 do atleta espanhol, Marcos Rodrigues Castro. Cara, assim, honestamente, eu acho que ele tem total potencial. Ele fez duas com 270, cara. Ele fez duas com 270. Então, provavelmente, a gente vai assistir uma quebra de recorde mundial não oficial nesse brasileiro. Existe possibilidade de a gente ver isso. Existe a possibilidade de a gente ver essa quebra sendo confirmada no Sul-Americano, ou talvez no Mundial Júnior, vai que ele consiga a convocação, né? Tem a questão de que o atleta, normalmente, ele tem que ter uma participação no campeonato internacional antes. E no Sul-Americano, cara, talvez no Sul-Americano não seja mais 271, entendeu? Talvez seja outro, porque vai ter o Mundial Júnior antes, então talvez seja esse recorde ele seja ampliado. Mas, cara, não sei o quanto que isso impacta de qualquer forma, entendeu? Acho que talvez o Fabrício hoje tem um potencial de quebrar esse recorde mundial talvez maior que do que o Davi teve ano passado, entendeu? Talvez ele esteja mais próximo do que o Davi estava. Então é absurdo, cara. É absurdo o nível que a Sub-Júnior, dos atletas Sub-Júnior deste ano. Claro que a gente tem que sempre ter calma em relação a isso, né? Porque são atletas muito jovens, existe toda a expectativa. Essa expectativa ela pode ser algo bom em questão de marketing, né? Desses atletas ficarem visados, todo mundo olhar e, nossa, olha só que impressionante. Mas também pode ser uma pressão psicológica, emocional muito forte para o atleta, né? Então a gente sempre tem que ter esse. Quando a gente fala em atleta subjúnior, sempre tem que não perder a expectativa, não tirar a expectativa, porque faz parte do esporte, tu ter essa adrenalina do que está por vir a acontecer, tu ter nomes que tu olha e pensa, cara, eu quero ver muito esse cara competir, isso é muito importante para o esporte, porque quando tu cria esse vínculo com o atleta, é quando tu se torna mais próximo do esporte. Porque tu quer ver aquele cara, tu quer ver, vai encontrando outros atletas, e tu começa a pegar cada vez mais e mais e mais gosto sobre o esporte. É a questão do ter o ídolo nacional, né? A importância do esporte ter um ídolo nacional e do quanto que isso faz com que o esporte tenha um crescimento muito forte, questão de popularidade, e isso é muito bom no geral. É sempre importante ter noção que são atletas jovens, existem números, existe muita coisa, mas, tipo assim, não é o fim do mundo caso ele não consiga isso, caso os atletas não consigam, de certa forma, aí, atingir as expectativas no momento. Porque, cara, o powerlifting é um esporte a longo prazo, o powerlifting é um esporte que ele demanda tempo. Então, às vezes, a gente não. Tem diversos exemplos de nomes aqui e lá fora que tinham
um potencial absurdo. Cara, tem diversos atletas campeões mundiais sub-júnior e júnior que tu não sabe mais o que houve na vida deles, porque eles largaram o esporte. É normal, pode acontecer. Então o esporte ele é um esporte de tempo, de quem fica mais. E eu acho que a gente tem que valorizar esses atletas para que eles fiquem no esporte, para que eles elevem o esporte, que eles se tornem exemplos, que eles se tornem ídolos dentro do esporte. Mas é tudo questão de tempo, de trabalho. E tudo parece muito próximo quando tu é muito jovem, né, cara? Parece muito próximo, tipo, nossa, já saí do colégio, tem faculdade, trabalho, o que que eu faço? São pessoas que estão nesse estágio da vida, tipo assim, estou saindo do colégio, agora o que que eu faço da minha vida? Vou trabalhar, tem faculdade, e agora, e agora, e agora? Então, tipo, se tu colocar mais uma coisa, tudo parece muito importante nessa idade, entendeu? Todas as decisões, elas parecem que elas serão extremamente importantes, e se você tomar o caminho errado, sua vida fracassará, você não terá um futuro decente. É normal a gente ter essa coisa muito, sabe, muito imediatista na cidade. E o esporte, se o esporte sendo um esporte de longo prazo, isso pode ser prejudicial. Então fica aí esse breve período de uma grande reflexão sobre a vida. Vamos para segunda questão. Quem vencerá o confronto entre campeões sul-americanos? Juan ou Máquina? Cara, que disputa, cara. Eu tô muito ansioso por essa disputa. O Máquina ele saiu da 83 para 93. O Juan, ele é um cara que, no Sul-Americano que ele venceu na 93, ele é um cara que tava muito leve, se não me engano, tá pesando 86, uma coisa assim. Então, cara, eu tô muito ansioso pra ver se o quão preenchidos eles estão pra 93, quanto que eles conseguiram preencher neste meio tempo, né? O Máquina ali do. Ele já tava já na. Já foi o Catarense, já disputou na 93, então. Os dois, né? Do Sul-Americano até esse Campeonato Brasileiro, quanto que eles conseguiram preencher a 93. Cara, eu fico muito curioso, assim, em relação aos dois. O Juan, cara, ele é um cara, assim, que no Brasileiro Júnior ele me chamou muita atenção em relação ao agacho dele, já foi assustador logo de cara. Porque ele, se não me engano, ele ficou com um recorde nacional com 2,36. Acho que foram 2,36. Ele perdeu aquela disputa do Brasileiro pro Luiz. Ficou na segunda colocação. No Sul-Americano, cara, no Sul-Americano ali eu vi que o Juan é um cara diferente, entendeu? É um animal diferente ali no powerlift, porque ele teve essa disputa com o Luiz no Sul-Americano. Cara, ele tava muito bem no subtotal. Tava muito bem no subtotal. E aí tinha a questão do terra, né? Porque o Luiz, ele é um cara muito bom de terra. E o Juan, cara, ele fez, assim, uma pedida e, tipo assim, cara... Acho que foi a segunda pedida, parece. Acho que a segunda pedida eu olhei assim, cara, não acho que não tem mais nada ali, entendeu? Acho que não tem mais nada. E aí, daqui a pouquinho ele fez uma terceira, cara. Aquela terceira do coração na barra, tá ligado? Ele puxou, brigou lá, finalizou o movimento, desmaiou depois. E ali eu vi que, cara, o Juan é um animal diferente, cara. Ele é um animal diferente. E a 93 eu vejo como possivelmente sendo a categoria dele. Tipo assim, ele é um cara grandão já. E ele faltava ainda peso pra preencher o 93, então acho que ele vai ser um 93 muito sólido. E, e ele é assim, pô, no Sul ele foi com um azarão, porque, né, ele ficou em segundo lugar, dos venceu. E eu acho que existe a possibilidade, nesse brasileiro, as pessoas olharem muito pro Máquina, porque ele é um nome popular, entendeu? Só que, cara, não subestimem o Juan, tá? Não subestimem o Juan, que ele pode fazer uma entrega muito boa. Desde aquele sul-americano ali, com a terceira pedida do Terra, subestimar o Juan não será algo que eu irei fazer, porque não dá pra subestimar ele. Então eu aconselho você aí a não subestimar o potencial do Juan. E o que falar de Máquina, cara? Ele, na 8-3 ali, ele tinha a questão do Davi. Pô, o Davi é um atleta em nível mundial, né? Ficou em terceiro lugar no mundial. Cara difícil ali de tu. Foi em terceiro lugar no mundial, agora eu não sei se ficou em terceiro lugar. Se ele ganhou. Foi um medalhista de ouro no terra. Não lembro se o Davi ficou em terceiro lugar no mundial, agora eu não lembro. Eu acho que não. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. Não vou soltar fake news.
Ah, não, ele ficou em quarto no Mundial. Ele ganhou medalha de ouro no terra, mas ele ficou em quarto no Mundial. Quem pegou medalha de terra e ficou em terceiro foi o Cardoso. Então, o Maka, ele tinha essa questão do Valdez, que era o nome da categoria dele, a disputa. Então, pô, era um cara de nível mundial já. Então, parecia distante, mas ele tava sempre ali, não, eu vou buscar, vou buscar, vou buscar. Por muito tempo, no Sula, cara, ele acabou tendo problemas, né? Ele perdeu duas pedidas de terra, as duas primeiras é um movimento carro-chefe dele. Ele foi fazer só a terceira. E eu acho que por muito tempo ele ficou na cabeça dos 300, tá ligado? Ah, eu tenho que fazer os 300. Os 300, 300 de terra, 300 de terra, 300 de terra. Porque, tipo assim, ele realmente parecia ter margem pra esses 300. Eu lembro na Copa Catarinense ele puxar 300 de terra assim, cara, e faltar só encaixar, entendeu? E assim, e voltar só a encaixar também, às vezes parece um pouco grosseiro, tá? Porque eu já falei isso antes, depende muito do terra do atleta. Tem atletas que o posicionamento é fazer pesar um pouco mais na saída, tem atletas que vão fazer pesar mais no encaixe. Então, tipo, o cara puxar muito rápido e não encaixar, não quer dizer muita coisa, entendeu? Porque é ali que é o ponto de conflito dele. Então, nossa, saiu muito rápido do chão. Tá? Não quer dizer muito, entendeu? Porque o ponto de conflito dele não é na saída. A saída sempre vai ser rápido. O problema vai ser a hora de encaixar. Então ele ficou muito tempo nesse dos 300, 300, 300. E assim, ele tem um terra muito bom. Eu não sei o quanto que vale a pena ficar tanto tempo batendo cabeça em relação aos 300. Agora subir de categoria. Talvez esses 300 realmente saia. Eu espero que não seja que não fique na cabeça dele essa história dos 300. Eu acho que o Juan não vai deixar. Não vai deixar ele fazer uma puxada assim, ah, tenta 300 aí, eu acho que não. Acho que ele vai ter que tomar um jogo de estratégia. Talvez o 300 venha por uma questão de pressão em relação à competição. E não só por, tipo assim, ah, vou tentar essa marca de novo, entendeu? Eu acho que ou ele vai ter que fazer algo ali pra vencer, talvez isso não reflita no 300 de fato, ou talvez reflita no 300. Mas acho que o Juan não vai dar essa margem, assim. Acho que é uma disputa muito próxima pra se dar ao luxo de, na terceira pedida, eu vou tentar uma marca específica, entendeu? E eu acho que isso tem de ser muito benéfico pro máquina também. E não ter essa coisa de ter que fazer o 300. Eu acho isso meio algo que tende a minar o potencial dele. E assim, nesse estadual catarinense, cara, o agacho dele e o supino evoluíram muito também. Esse 236 dele foi muito fácil. Foi muito fácil 236. Então acho que ele tem mais a apresentar neste Campeonato Brasileiro. Cara, essa disputa vai ser muito boa, cara. E eu espero ver esses dois nomes no Mundial, cara. Né, se tiver aquela questão do pré-requisito, são poucos nomes sub-júniors que tem o sul-americano. Os dois têm, né? Os dois são campeões sul-americanos, então, tipo assim, e seria bacana ver esses dois nomes indo para o Mundial na África do Sul, assim como os próximos dois nomes que eu tenho para falar aí, cara. Porque grande questão deste brasileiro será, pelo menos eu, a questão que eu fico assim, cara, quem será que vai vencer, cara? Que eu tenho pensado desde o Campeonato Catarinense do ano passado, cara, quem será que é o melhor sub-júnior das 105 quilos no Brasil? Será que é Jorge? Ou será que é Spider? Luiz Spider ou Jorge Galvão? Quem é o melhor 105 quilos do Brasil? E assim como na questão passada de quem é o melhor 93 quilos, quem vai ser o melhor no entre os campeões sul-americanos, cara, tem outros nomes, tá? Eu não vou ser, eu acho que vai ser um vídeo, ele é um vídeo longo, mas ele não é para ser um vídeo tão longo assim em relação a analisar toda a categoria. Se a gente deixa mais o podcast, a gente tem um debate mais aberto. Mas, cara, acho que o mais importante, além de a gente ter essas respostas, essas questões sobre a 93, sobre a 105, é o quão o nível tá em- foda, entendeu? Quão o nível tá foda da Sub-Júnior. E, cara, esses quatro nomes elevam demais, entendeu? Acho que são os Sub-Júniors mais experientes do campeonato, do brasileiro. Tipo assim, pô, a gente tem nomes bons, a gente tem o Taíde, tem o Bruno, enfim, tem vários nomes. Mas de questão de experiência, de tempo de tablado, esses são os quatro nomes, né? Dentro do que um Sub-Júnior é capaz de ter tempo em si de competições, mas esses são os quatro nomes. E é que sim, cara, o Jorge e o Luiz é um absurdo, cara. O Jorge, sim, ele é um cara muito jovem, acho que ele tem 17 anos. Ele teve um brasileiro que ele não performou tão bem,
Ele podia ter vencido aquele brasileiro, tinha um potencial, ele era o favorito. Só que ele acabou tendo problemas no terra dele. Acabou não performando tão bem. Com certeza isso foi uma coisa que ficou na cabeça dele no Sul-Americano, mas ainda assim ele foi lá e venceu, cara. Ainda assim ele fez uma apresentação absurda no Sul-Americano, porque ele entregou um 2,45,5, um recorde sul-americano de agachamento do nada, do nada. Se não me engano, acho que o Wagner falou que acho que foi 220 o maior agacho dele na preparação, algo assim. E que, tipo assim, existia aquele potencial, mas, tipo, deixou meio guardado ali. E, cara, ele se expressou esse 2,45,5 muito fácil. Isso foi bizarro, foi muito fácil, 2,45,5. 2,75 também, então. Cara, o 2,75 é tão bom que na preparação ele fez 3 com 2,75. O supino dele evoluiu bastante. Pô, 12 quilos do sul-americano até essa preparação, cara. Então, assim, ele vai tirar esse Jorge do sul-americano pra nada, entendeu? Ele vai tirar esse Jorge do sul-americano pra nada. Ele é um cara com um potencial absurdo. Potencial absurdo, entendeu? Potencial absurdo. E ele tem todas as dificuldades de ser um cara que ele mora na Amazônia, então, tipo assim, toda a competição dele, pô, é uma viagem, entendeu? Tipo, imagina só, o sul-americano e esse brasileiro, ele tá saindo lá do norte pra vir aqui pro sul, e, tipo, tá em Blumenau. Então, o quanto que se torna difícil, né, cara, a questão financeira, a questão de desgaste, mas mesmo assim é um cara, assim, com um potencial absurdo e que vai ser uma disputa muito boa com o Luiz, cara. Porque, e o Luiz, ele tem um fator muito interessante que ele é um cara que ele começou na 8-3, ele foi pra 9-3, ganhou o Brasileiro 9-3, perdeu o Sul-Americano pro Juan e migrou pra 105. E, cara, ele fez muito bem de ir pra 105, cara, porque ele é um cara mais alto. Talvez até no futuro ele venha a ser no 120. Talvez ali na Júnior ele seja algo que ele venha a maturar com o tempo. Ele ainda tem que preencher ainda 105, pelo menos no Catarinense ele ainda tinha a preencher, se não me engano ele bateu 98. Então ele tem ainda a preencher na 105. E, cara, o catarinense dele foi absurdo, cara. Ele foi o grande nome do catarinense. O Sub-Júnior foi o grande nome do catarinense. E não é por desmerecer os atletas das divisões com mais idade. Não, cara. É porque o Luiz Spider é um absurdo. Ele é um absurdo. Esses quatro atletas, cara, eles são absurdos. Eu espero ver muito esses quatro atletas no Mundial. E assim, cara, o Spider entregou, cara, que 290 de terra dele foi absurdo demais, cara. Sério, tu vê que lá, cara, 290 quilos. O choque maior é tu acompanhar. Porque, assim, pô, ele é um atleta muito bom, entendeu? Só que assim, pô, tu vê o sul-americano dele e tu vê que, tipo assim, foi questão que de 1, 2 meses. Não, nem 2 meses, cara. Foi um mês e meio depois. Ele puxar um 290, cara. Fechar 681 quilos e meio. Tipo assim, ele ultrapassar o Jorge em 31 quilos. Por mais que o Jorge tenha deixado muita coisa no tanque, mas, cara, ele ultrapassar o Jorge em 31 na primeira experiência dele como um 105. Nossa, cara, parecia o aquele tirando as caneleiras, cara. Absurdo demais, cara, absurdo demais. E fica aí o adendo aí em relação a o não ter medo de preencher, né, cara? Ele é um cara alto. Talvez ele até falou, então, no Catarinense falou, cara, talvez ele na Júnior ele seja um 620, na Júnior na Open, entendeu? Mas não seja um 105 de fato. E não ter medo. Isso aí é uma história semelhante à do Anatoly, né, cara? O Anatoly também é um cara que começou na 83, foi na 93 e agora no 105. Então tu vê essa repetição aí de dar o tempo que o esporte ele exige esse tempo e de tu não ter medo de explorar a tua força, entendeu? Não se acomodar, tipo assim, não, acho que eu vou ficar aqui porque talvez aqui eu seja mais competitivo. Não, vou avançar, eu vou me tornar mais forte. Então, cara, sim, são dois nomes sensacionais e eu acho que independente de quem ganhar, o Brasil ganha muito, entendeu? O Brasil vai ganhar absurdamente com esses dois nomes. Com certeza serão nomes que eu torço, cara, e que, sei lá, eu espero que de alguma forma o trabalho que a gente tá criando aqui na Underdog Studio, ele colabore com a manutenção desses nomes que estão surgindo, entendeu? No esporte. Eu espero que a gente consiga trabalhar para a manutenção desses grandes nomes continuarem dentro do esporte. Eu espero que a gente consiga facilitar a vida dos atletas que já estão inseridos, né, que já são atletas opens ali,
a gente ajudar a tornar mais fácil a vida deles e valorizar a história de quem fez o esporte chegar até aqui. Acho que são esses três pilares que a Underdog Studio a gente tem como obrigação dentro do Powerlift. E a gente espera que nosso trabalho ele gire a favor disso, entendeu? E agora vamos para os 5 questões envolvendo o campeonato, a divisão universitária. Quinta questão, Samuel Cristofolini terá seu supino no ponto e garantirá o título. Cara, por que que eu trago essa questão do supino dele? Porque no Campeonato Catarinense ele teria uma disputa muito boa com o Correia. E uma das grandes armas dele para vencer o Correia, o Gabriel Correia, era o supino dele. Porém, todavia, entretanto, o supino dele não estava lá no dia, cara. E ele acabou ali ficando um pouco abaixo, porque tinha-se a pretensão dele, se não me engano, alguém tinha me falado, cara, o Samuel provavelmente vai fazer uns 160 de supino. E foi 20 quilos a menos, né? Então, não conseguiu entregar bem o supino dele. Se não me engano, teve um problema na hora de sacar, acho que na hora que eu entregar a barra para ele entregaram meio mal, alguma coisa assim. Mas enfim, não acabou tendo o melhor dia no supino, ele ainda venceu a divisão universitária. E ele está liderando, né? Este brasileiro aí vai ter a disputa ali com o Ângelo, tá 20 quilos a menos ali na nominação, mas também é um cara que tende a mostrar uma progressão em relação a esses números, como a gente vê na preparação dele, da mesma maneira que com o Samuel, eu falei muito do supino dele, mas, cara, o HTTA dele tá bem interessante também. A gente vai ver aí o quanto que essa disputa irá se desenrolar aí neste campeonato brasileiro. Quarta questão, Luiz Goelzer. Putz, eu já me esqueci se é Goelzer ou Goelzer, acho que é Goelzer. Irá surpreender Nicolas Menegatti. Será que um dos melhores árbitros do Brasil, Luiz, um dos melhores árbitros do Brasil, irá surpreender Nicolas nessa disputa da categoria até 105 quilos? Porque assim, pela nominação a gente vê um favoritismo do Nicolas. São aí, pô, 32,5 kg de diferença. O Nicolas vem fazendo ali, pô, aquele 3 de 230 de agacho, cara, sendo 245 com entregue na competição. Cara, parece que vai ter mais coisa vindo por aí. Mas de qualquer forma, cara, o Luiz ele é um cara que nos treinos vai ver que ele vem construindo. E dá pra ver que esse cara, esse terra aqui, os 300, esse terra aqui tá assim, ó. Tá cada vez se maturando mais, tá ligado? Cada vez maturando mais, mais e mais trilhas de terra. E também vamos ver o quanto que ele vai evoluindo nos outros movimentos. Então aí fica a grande questão, será que terá essa surpresa de Luiz ou o Nicolas irá manter o favoritismo e se tornar o campeão? Terceira questão, Gabriel Correia terá sua redenção nas 74 quilos? Sim, cara, Gabriel Correia, cara, eu vi a nominação do Gabriel Correia nas 74 quilos, eu pensei, esse cara está maluco, porque eu me lembro que o primeiro vídeo que eu vi do Gabriel Correia foi justamente este aqui, essa loucura que ele passou ali para bater os 74 quilos, teve que correr, teve que cuspir, teve que fazer tudo para tentar bater ali o peso da categoria até 74 quilos. Aí depois disso ele migrou para 83 no brasileiro, teve uma performance muito boa, chegou a tentar fazer uma puxada para a vitória, acabou não conseguindo obter sucesso nela. Foi no Sul-Americano, não bateu 83 quilos no Sul-Americano, não competiu, não bateu o peso da categoria. E ainda assim ele vai para 74. Né, vai ter. Eu acho que já deve ter saído a entrevista com o Gabriel Correia. Ele falou que tá abaixo de 80 quilos ali, e ele acha que é algo viável, 74. Ele acredita que, no geral, a performance dele tende a se manter. E se mantendo, cara, tipo assim, mesmo que ele perca um pouco de peso, ele ainda assim ele se torna um nome muito forte na 74, cara. Ele ainda assim se torna um nome muito forte a vencer a categoria. Então talvez o Gabriel Correia aí tenha a sua redenção neste campeonato. Lembrando todos aí, compre os produtos aí da Easy Lift de Gabriel Correia. Mas para ele vencer, cara, tem uma outra questão, que é justamente a segunda questão deste vídeo, que é Leonardo Francescon conseguirá manter o título das 74 quilos? Ele que foi o campeão brasileiro universitário do ano passado, acho que ele chegou a ficar na terceira colocação no Sul-Americano. Deixa eu confirmar
essa questão. Deixa eu ver se o Franciscão ficou em terceiro ou eu tô muito louco. Não, ficou em terceiro lugar no Campeonato Sul-Americano pela divisão universitária. E a questão fica assim aí, cara. Será que o Leonardo Franciscão ele vai conseguir manter o título da categoria? Porque assim, ele vai ter como concorrente ali o Gabriel Corrêa, como eu falei. Veremos que reservará o Gabriel Corrêa de volta a 74 quilos, o quanto que essa diminuição de peso corporal vai impactar no rendimento dele. Tem o Paiva, eu não vou colocar o Paiva aqui nesse slide, porque eu já falei dele na divisão júnior, então não vou me repetir em relação a ele. Então, se você quer ouvir falar sobre o Paiva, que é um grande concorrente ao Leonardo Franciscon, assista um vídeo sobre a júnior. E tem outro nome também do estado dele, assim como o Gabriel, que é o do Victor, cara. Que é um atleta que compete bastante no equipado, teve uma performance muito boa nesse Paranaense. Ele estava ali como equipado, mas ele foi raw. E a questão que fica é como é que também o quanto que ele consegue performar para vencer o Léo. Ele é um cara que tem um agacho muito bom, ele tem um subtotal muito bom. O terra dele fica um pouco abaixo ali do Francescon e do Correia. No Paiva ele fica um pouquinho abaixo também, mas ele tem um subtotal muito bom. E aí veremos como é que será o desenrolar. O Léo, que eu acho que, assim, esse 2,47,5 dele é meio mentiroso, ele tem um pouco mais de terra. Acho que é só questão de trabalhar mais essa questão do terra. Eu lembro que quando ele tinha falado que ele ia fazer no Catarinense, vou botar o 2. Acho que, deixa eu até confirmar aqui pra não falar besteira. Deixa eu confirmar como é que foram as pedidas dele. Ele fez. Ah, que merda, não tá aqui, cara. Peraí que eu vou buscar. Deixa eu buscar no Open. Putz, cara, que coisa. Ele fez uma primeira pedida de terra. E ele queria tentar os 250, entendeu? Só que foi muito próximo a pedida dele. As pedidas dele foram tudo muito próximas. E aí o Bernardo me comentou, eu lembro que o Bernardo falou assim, cara, Francisco, acho que vai fazer uma loucura. Aqui, achei. Ele pediu 230, aí ele ia fazer 230, 245, ok, só que ele iria pro 250 depois do 245. E aí a gente ficou, cara, não sei quanto que, parece que o 245 vai ser uma carga pesada já. E aí ele tentar os 250, acho que não vai ter mais nada a partir daquilo lá. E no final ele não conseguiu nem fazer 245, ele tentou duas vezes lá, não conseguiu. Mas eu acho que ele tem mais total. Naquele dia eu acho que ele já teria um total maior do que de fato foi apresentado. E eu acho que ele tende aí no brasileiro a trazer um avanço muito grande no total dele. Vamos ver se será o suficiente para se manter como campeão, né, para conseguir o bicampeonato dele. Porque, cara, são três nomes muito fortes ali, o do Victor, do Paiva e o do Correa. Então não será tão fácil a disputa. Não será tão fácil a disputa. E a grande questão, quem será o vencedor na 93 quilos? Agora não teremos Miguel Andrini. Andrini não estará disputando o universitário, apenas estará na divisão júnior. Então aí coloquei o segundo e terceiro colocado do ano passado. Segundo colocado, Gabriel Brischi. Ele que não tem muita informação em relação à preparação dele, mas ele está muito forte, fechou 630 no brasileiro. Infelizmente não estava no Sul-Americano, não foi colocado. Infelizmente também não estava no Campeonato Catarinense. Né, não, nominou, mas não competiu lá, ficou como treinador só. Então fica a grande incógnita em relação ao quanto que o Briscoe vai ter evoluído nesse tempo. É um ano, cara. E olha, eu vi que ele tava torcendo pela convocação do Sul-Americano e tava treinando muito forte para ela. E tava indo muito bem nos treinos deles. Essa é a informação que eu tenho, que os treinos dele estavam indo muito bem. Então vamos ver o que ele vai trazer pro brasileiro. Imagina só, se no Sul-Americano para setembro ele tava bem, imagina para abril agora. Teria que virar uma boa evolução. O JP ficou em terceiro lugar no ano passado. Ele teve uma Copa Catarinense muito boa, cara. A Copa Catarinense muito boa, uma apresentação muito boa dele. Inclusive foi o PR dele ali, os 607,5 kg. Depois disso ele passou por alguns problemas de lesão. E aí fica a dúvida, fica a questão ali como é que ele vai, se ele tá mais inteiro, se tá mais 100%, e o quanto que ele vai conseguir performar. Não tem nada, tipo assim, muito
próximo do PR dele que ele postou, a não ser as duas com 200 de agacho. Ainda assim, pô, 27 quilos não é muita coisa, não. Esquece. Não teve nada muito próximo do PR dele. Então fica aí a incógnita enquanto que o JP Copelo consegue aí performar neste Campeonato Brasileiro. E não serão apenas esses dois nomes, cara. Eu ainda vou destacar mais três nomes nessa disputa. Temos aí o Emo Lifts, que também competiu o Brasileiro Júnior, o Brasileiro Júnior não, o Brasileiro Open do ano passado. Acho que foi uma última competição dele, pelo menos pela IPF. Ele fechou 600 de total. Então, pô, 600 ali com certeza é algo a se considerar na briga. A gente vai ter o alemão que fechou 580 quilos. E assim, pô, nome legal, né, cara? Arcângelo. Arcângelo. E assim, 580 quilos dele eu acho que tinha margem pra mais, tá? Pelos treinos dele, eu acho que ele tem margem pra mais. Eu acho que ele tende também ali a chegar aos 600 e ultrapassar os 600 quilos. Então, é mais um nome forte ali na disputa. Acho que, se eu não me engano, deixa eu dar uma confirmada aqui, ele foi na 8-3, né, no Paulista. Ele foi na 8-3 no Paulista. Vamos ver como é que ele vai sair agora na 9-3. Então, a tendência é que ele tenha mais um ganho aí de performance com essa mudança para 9-3. Não sei se vai ser uma mudança permanente, provavelmente vai voltar para 8-3 depois. E o Gonca, cara. O Roger Gonçalves, cara, ele que disputou o Gaúcho do ano passado. E, cara, eu fiquei bem impressionado com o potencial dele. Inclusive, na competição eu falei pra ele, cara, tá muito forte. Espero te ver mais vezes no tablado, porque tu é um cara muito forte. Ele que veio de outra federação, né? Agora, como teve. A IPF chegou ao Rio Grande do Sul, teve muitos nomes que estavam em outras federações que competiram estadual e o Gonca foi um deles. E assim, cara, é um maluco com um potencial muito forte, entendeu? Muito forte. Ele virou o primeiro ano dele como júnior, tá disputando aí o universitário, então tá lidando com atletas mais velhos que ele, né? Mas ainda assim, cara, é um maluco com muito potencial. No Gaúcho ele competiu a 105, mas ele é um 105 muito leve. Se eu não me engano, acho que eu vi que ele já tá dentro da categoria de peso. Então, e ele tá fazendo números muito próximos que ele fez em competição. Inclusive, isso aqui é um 140, tá? Botei 104, mas eu ditei errado. Isso aqui é digitação, tá? É duas com 140. Então, assim, eu acho que mesmo com ele tendo descendo o peso e agora subindo de novo, acho que ele tende a ter uma melhora no 625 dele. E, cara, uma melhora em 625 na categoria onde a galera ele tende a fechar, que vai brigar pelo pódio, tende a fechar 600, é algo que pode colocar muito forte ele numa briga pelo título, ou pelo menos te garantir no pódio. Então, essas são as questões que eu acredito que são as questões a serem respondidas nesse Campeonato Brasileiro Júnior, Subjúnior e Universitário que estará ocorrendo em Blumenau. Estaremos aí atentos às respostas em relação a essas questões. Peço novamente a vocês, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem nosso conteúdo. O apoio de vocês é essencial para a existência desse projeto, cara. Só vai existir se contar com o apoio de vocês, cara. A gente depende muito do apoio de vocês para continuar isso aqui. Você que quer iniciar no Powerlifting precisa de treinador, entre em contato com a Underdog Crew, cara. Tem um link aqui, você entrar lá, formulário preencheu e a gente te chama aí você fazer parte da Underdog Crew. Você é atleta, cara, vai começar os estaduais, tá? Já estamos em direção ao segundo semestre, onde começa ali os estaduais. Então, cara, já inicia a sua preparação com a Underdog Crew. Ou se você quer apenas ali inserir o Powerlifting na sua vida, não necessariamente competir, ou se competir algo mais eventual, não tem problema, nós estamos aqui também para te auxiliar neste objetivo, tá? Acho que tem uma coisa pra falar? Acho que não tem nada pra falar, cara. Acho que é isso aí. Ah, sim, camisa. Não esqueça, camisa Underdog Crew. Reserve lá em alos.underdog. Estarei levando apenas as camisas que forem reservadas, tá? Não estarei levando unidades a mais. É o que reservou, eu levo. Se não, lá não dá pra comprar. Tem que acertar antes. Eu levo lá, deixo com alguém, não sei. Qualquer coisa ali vocês, a gente conversa. Mas por hoje era isso. Agradeço a todos que acompanharam este vídeo até aqui. Muito obrigada e até a próxima.